Na Santa Liturgia de hoje, vamos tratar a respeito de um tema muito belo. Os últimos temas que temos tratado foram temas assim, um tanto apertantes, mas hoje também vai ser também um pouco apertante, mas é um tema mais leve. Vamos tratar a respeito da importância da amizade. Vamos tratar isso porque o Evangelho de hoje narra que nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava na casa de Lázaro, e Lázaro é um verdadeiro amigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo tinha uma grande amizade por ele. E quando chegou a nosso Senhor Jesus Cristo a notícia que Lázaro havia morrido, nosso Senhor Jesus Cristo chorou. Ele chorou para dar uma prova do quanto ele amava Lázaro. Mas nosso Senhor Jesus Cristo fez ali este milagre, o milagre da ressurreição de Lázaro, que era um homem muitíssimo conhecido, era um homem bastante rico, ali em Jerusalém. Ele tinha uma casa, uma propriedade bem próxima do templo de Jerusalém, e aí nosso Senhor fez esse milagre, e dentre os milagres de nosso Senhor, este da ressurreição de Lázaro foi um dos que mais repercutiu. E aí o que fez foi justamente em vista deste milagre feito por nosso Senhor Jesus Cristo, que os judeus decidiram matar a nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos tratar a respeito da amizade. O que é amizade? Hoje, esta palavra ela é um tanto utilizada de modo muito banal, muito genérico. Inclusive, nas redes sociais, as pessoas dizem assim, eu tenho 500, tenho 1000 amigos, 2000 amigos, e até uma frase famosa que diziam assim, que uma pessoa queria ter 1 milhão de amigos. Será que é possível a pessoa ter realmente 1000 amigos, 1 milhão de amigos? O que é a doutrina católica? O que os autores clássicos falam a respeito desta possibilidade? Mas vamos recordar que, antes de tudo, já vamos deixar por base de tudo aquilo que a gente vai dizer, que a base de uma verdadeira amizade é um amor crucificado. É este amor que, a partir de amanhã, que dá início à Semana Santa, nós vamos ver nosso Senhor Jesus Cristo sendo no domingo de Ramos louvado e 5 dias depois ser crucificado. Assim dura a glória do mundo. Ou seja, a base de toda verdadeira amizade é sempre um amor crucificado. Santo Agostinho dizia uma frase a respeito da importância da beleza da amizade. Ele dizia, a amizade é tão verdadeira e tão vital que nada mais santo e vantajoso pode desejar-se no mundo. Ou seja, aquilo que tem de mais alto neste mundo é a amizade. Inclusive, os autores antigos, quando eles falavam a respeito do verdadeiro amor, ele dizia que a mais alta forma de amor que existia era o amor de amizade. Entretanto, será que hoje nós compreendemos o que é isso? O que é a amizade? Vou dar aqui um exemplo bem comum. Amigo, os antigos diziam que não se pode ter um amigo de poucas horas, de poucos dias, inclusive de poucos meses ou até mesmo de poucos anos. Já Aristóteles dizia, Cícero também repetia, que uma pessoa pode dizer que é amigo do outro quando os dois comeram juntos ao menos uma arroba de sal, ou seja, 15 quilos de sal juntos. Mesmo que esses dois amigos gostem de churrasco, algo que contém bastante sal, comer 15 quilos de sal juntos demora um bom tempo. Então ele dizia que para poder dizer que se é amigo, a pessoa tem que ter comido junto ao menos uma arroba de sal. E a amizade é algo que dura muito para ser feita. A amizade é sempre um trabalho artesanal. É um verdadeiro trabalho artístico. E a maioria de hoje das amizades, infelizmente, é como que um trabalho em série. A verdadeira amizade, ela é sempre um trabalho artesanal. O verdadeiro amigo, ele deve ser ao mesmo tempo um espelho e uma sombra. Por que o amigo deve ser um espelho? Porque o verdadeiro amigo, ele nunca mente, como o espelho também não mente. O espelho sempre diz a verdade, às vezes nós que nos enganamos, mas o espelho sempre ele reflete aquele que está diante dele. E também um amigo, ele tem que ser como que a sombra, porque a sombra nunca se distancia da gente.
Então o amigo é o espelho, porque ele diz a verdade, e o amigo também ele é uma sombra, porque ele sempre está próximo de nós. Mas o mundo de hoje, a não compreender o que é o verdadeiro valor da amizade, ele usa o amigo como se fosse um meio. E o amigo nunca é o meio. O amigo sempre é uma finalidade, é um fim, porque ele é outra pessoa. E aí vem as 3 divisões. É interessante nós conhecermos as 3 divisões que já Aristóteles recordava e que São Tomás de Aquino comenta quais são os 3 tipos de amizades. O primeiro tipo de amizade que ele fala é a amizade segundo o conceito de utilidade. O amigo é aquele que é útil. Em que sentido? Ele disse que esta é a amizade própria dos jovens. Os jovens gostam de se divertir-se, os jovens gostam de sentir prazer, os jovens gostam de estarem próximos. E ele chama esse tipo de amizade útil, ou melhor, de amizade prazerosa, é a própria amizade dos jovens. A amizade útil, isso sim, é aquela amizade das pessoas idosas. Cada um está mais precisando do outro e um vai se apoiando no outro. E ele diz, a verdadeira amizade não é nem baseada no prazer, no deleite, não é nem baseada na noção de utilidade, mas ela é baseada na noção de bem. Só pode ser verdadeiro amigo uma pessoa que procura o bem. Por isso que ele diz amizade entre pessoas ruins, amizades entre bandidos, por exemplo, não pode haver verdadeira amizade entre pessoas assim. Pode haver o quê? Cumplicidade e não propriamente amizade. E aí, os 3 tipos de amizade são essas. Primeiro, a amizade útil, própria das pessoas idosas. Segundo, a amizade deleitável, que é próprio dos jovens. E a amizade que é baseada no bem. Esta é que é a mais importante. E um outro autor dizia sobre as amizades que os verdadeiros amigos são uma forma que Deus encontrou para cuidar de nós. Porque quem é amigo tem a preocupação de cuidar do outro, mas mais do que o outro, cuidar mais do que do outro em si mesmo, é cuidar da santificação dele. E aí um autor até dizia também de modo poético sobre a amizade, que o amigo é aquele que sabe a canção do coração do outro amigo e que poderá cantar quando ele mesmo tem esquecido aquela canção. O amigo é aquele que mais se preocupa, não com o que ele diz, mas se preocupa mais com aquele que ele deixa entender. E as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, de modo especial, vem nos narrar muitas coisas belas a respeito da amizade. Vai dizendo o seguinte, a Bíblia nos relata o valor da verdadeira amizade. Vai dizer que um verdadeiro amigo, um amigo fiel, não tem preço. Não tem preço. E aí eu pergunto, cada um de nós vai fazer um exame de consciência e saber se eu sou verdadeiramente amigo e quantos amigos eu tenho. Nas redes sociais diz que eu tenho 1.000, 2.000, 3.000 amigos. Agora quero ver. Vamos fazer um teste. O teste é algo bem elementar. Imaginemos que estamos assim no Brasil ou em qualquer outro lugar no período frio. É uma noite fria, chuvosa. Quando dá, por exemplo, assim, resolvemos um dia sair de casa. Quando estamos a cerca de 50 quilômetros de casa, numa estrada um tanto deserta, o carro quebra. O carro quebra, e agora? O que eu faço? A pessoa pega o celular, ainda tem sinal no celular, a pessoa olha o celular e vai dizer assim, 1h, chovendo, no final de semana. E aí eu pergunto, quem eu posso ligar agora, a 1h, um amigo, que eu vou ter que ligar para ele, da qual eu posso pedir para ele ir lá me ajudar, eu vou acordá-lo de madrugada, tirar ele da casa dele, do aconchego do seu lar, e quantos amigos da minha lista no celular que eu posso fazer isso e eu ter a certeza de que ele vai me socorrer com alegria. Porque se eu sou um patrão e tenho 50 funcionários, é bem provável que a maioria desses 50 que eu chame, eles acabem indo, mas não é com alegria. Agora, quantas pessoas estão dispostas a sacrificar-se pelo outro? Mas não só sacrificar-se em si, é fazer algo com alegria. Esta é a noção, o conceito da verdadeira amizade. Será que são 5 amigos? 10 amigos? Um autor dizia, olha que é forte,
que o limite para uma pessoa de amizade ter é praticamente impossível ter mais de 10 amigos. De 10 verdadeiros amigos. Eu posso ter colegas, pessoas que são simpatizantes e tudo. Ele dizia até que um era mais ousado, ele dizia para um filho, era um pai, ele dizia assim, meu filho, eu só quero que no dia da tua morte você possa dizer, na minha vida eu consegui ter 5 verdadeiros amigos. Porque a amizade ela tem que ser cultivada. A amizade ela tem que ser fruto de uma preocupação de um para com o outro. E aí as Sagradas Escrituras, o Eclesiástico vai dizer, o amigo fiel é uma forte proteção. Quem o encontrou, deparou com um tesouro. Outro texto também do livro do Eclesiastes afirma, o amigo fiel é um bálsamo de vida e de mortalidade, e os que temem o Senhor acharão um tal amigo. Então já vai deixando claro as Sagradas Escrituras que o melhor modo para se achar um verdadeiro amigo é o quê? Temer a Deus. E ainda a Bíblia nos assegura que o amigo fiel é medicina da vida e da imortalidade. E aí vamos passar do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E aí vemos quem? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus que vem dizer que ele vai atribuir a si mesmo o quê? O título de amigos. Porque Aristóteles, os antigos diziam que é impossível ser amigo de um Deus. É impossível. Por quê? Porque entre a amizade deve haver certa semelhança, certa proximidade. Vou dar um exemplo. Aristóteles dizia, São Tomás também repetia, que é difícil de poder falar de amizade entre uma criança e um homem idoso. Porque a amizade ela deve partir de uma comunhão de gostos, de desejos. Por exemplo, aquilo que uma criança gosta de fazer não é o mesmo que uma pessoa idosa gosta de fazer. Pode existir um outro tipo de afeto, um outro tipo de relacionamento. Os antigos também eram muito mais duros no outro ponto. Eles diziam, é difícil ser um pobre, ser amigo de uma pessoa rica. Por que é difícil? É algo complexo, mas eles diziam, explicavam por quê. Porque chega o aniversário de um, o que é que um vai dar de presente para o outro. E o pobre passando dificuldade, o que vai acontecer? Aquilo que é um relacionamento de amizade, depois acaba sendo um relacionamento de dependência. Dependência, inclusive, financeira. E aí um autor moderno era forte, quando ele dizia que é muito difícil um amigo, uma pessoa rica, reconhecer quem é verdadeiramente amigo. Porque se reconhece, aí a Escritura diz, a gente só conhece os verdadeiros amigos na dificuldade, no sofrimento. Porque aí é estes realmente que se apresentam. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio dizendo para nós que já não vos chamo de servos, mas amigos. Qual é o tipo de semelhança que existe entre nosso Senhor Jesus Cristo quanto Deus em relação a nós? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele se fez homem, fez habitar-se no meio de nós e ele fez-se como um igual a nós, e é isso que diz lá numa das cartas de São Paulo, exceto no pecado. E aí ele vai dizer a frase mais forte que tem, que é nesta semana que vamos recordar. Nosso Senhor chega, Judas, depois que traiu nosso Senhor Jesus Cristo, ele resolve vender nosso Senhor por 30 moedas. E é interessante vermos isso, o porquê dessas 30 moedas, que era o valor que se pagava por um escravo. Mas antes disso, de Judas fazer isso, Maria Madalena lavou os pés de nosso Senhor Jesus Cristo com um perfume, um bálsamo, que custavam 300 moedas de prata. E aí Judas foi o primeiro que levantou dizendo assim, reclamou porque que Maria Madalena tinha feito isso, dizendo que era melhor vender aquele perfume, aquela essência, e pôr o dinheiro dentro da caixa, dentro da bolsa coletiva. Mas a Escritura não só conta o fato, mas já interpreta e diz, Judas disse isso não porque se preocupasse com os pobres. Está dito lá que esse dinheiro poderia ser distribuído para os pobres. Ele diz, Judas não se preocupava com os pobres. Judas disse isso porque ele era um ladrão. Ele queria roubar esse dinheiro. E aí o que aconteceu? Ele
Maria Madalena lavou os pés de Nosso Senhor com um perfume que valia 300 moedas, Judas vendeu Nosso Senhor por 30. E aí os autores diziam que Maria Madalena ela pagou, ela como que fez um ato de reparação antecipado, pagando 10 vezes mais na lavagem dos pés de Nosso Senhor, enquanto Judas vendeu Nosso Senhor. E aí quando ele diz que no momento da Quinta-feira Santa, no momento à noite que queriam prender Nosso Senhor, no momento que queriam prendê-lo, tinham um receio de confundir quem era Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Judas disse que daria um ósculo, um beijo na face de Nosso Senhor. E aí quando ele osculou Nosso Senhor disse assim para ele: amigo, é com o ósculo que traz o Filho do Homem? Ou seja, Nosso Senhor invocou aquele que tinha de mais alto, que era o conceito de amizade, e para tentar ainda naquele momento converter propriamente Judas. E ele mesmo assim fez aquilo que foi considerada a maior traição da história. E Nosso Senhor vai dizer também a respeito de um fato. Ninguém dá maior prova de amor do que aquele que entrega a vida por seus amigos. A característica própria do afeto, do amor, é a pessoa dar a vida pelo outro. Então vemos agora, neste período, que o mundo todo está entrando numa grande crise, numa crise não só financeira, uma crise de saúde, mas ainda uma crise espiritual. Vimos aqui um fato, aqui na Itália, muito belo, que muitos no Brasil também chegaram a conhecer, de um sacerdote já com certa idade. Ele estava com o coronavírus, sentindo a respiração cada vez mais difícil, e ele estava usando aquele aparelho. De repente chega uma outra pessoa, às vezes mais jovem que ele pega, diz: não, eu tiro de si mesmo, dá para o outro, e logo depois falece. Ele, enquanto sacerdote, ele cumpriu aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo dizia: prova maior de amor não há do que dar a vida por um amigo. Então, peçamos a Nosso Senhor Jesus Cristo, peçamos a Nossa Senhora esta graça de estarmos dispostos a ser verdadeiramente amigos conforme Deus quer, ou seja, procurar o caminho do bem, procurar o caminho da santificação. Porque, segundo São Tomás de Aquino, segundo as Sagradas Escrituras, só existe verdadeira amizade quando existe desejo de santidade. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.